pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bom, como eu prometi a vocês, vou fazer um vídeo aqui onde eu vou focar mais na resolução de exercícios, tá? Na verdade, eu criei aqui uma situação onde eu vou estar explorando praticamente todas as possibilidades nela, né? Nessa situação aqui. E depois a gente faz alguns exercícios aí. Então, é o seguinte, eu tenho aqui três imagens, né? F de 3 é igual a 12, F de menos 1 é igual a menos 4 e F de 1 é igual a 0. Meu objetivo aqui vai ser, primeiro, determinar qual é a função que faz isso daqui, que tem essa associação, 3 com 12, menos 1 com menos 4 e 1 com 0. E depois esboçar o gráfico. Para esboçar o gráfico, a gente vai explorar tudo aquilo que nós trabalhamos, né, relacionado a vértice, a raízes e, enfim, aqueles outros aspectos. Então vamos lá. Primeiro, se eu estou falando de uma função quadrática que faz isso daqui, então nós temos que lembrar que uma função quadrática é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, onde esse a, b e c são números reais, né, e x é a variável, né? Então o que acontece? Quando eu falo que f de 3 é igual a 12, é porque eu estou supondo que foi substituído o x por 3, feito a conta e obtido 12 aqui. Na verdade foi isso que eu fiz exatamente aqui para poder elaborar essas condições. Eu peguei o 3, joguei numa função que eu já tinha criado e obtive o 12. A minha pergunta para você é, qual foi a função que eu tinha criado aqui para obter esse 12 utilizando o 3? Né? Então, o que eu fiz? Eu peguei o f de 3, né? Ou seja, substituí o x por 3, ficou lá com a, o número que eu tinha escolhido, vezes 3 ao quadrado mais b, que eu também tinha escolhido lá, vezes 3 mais c, e isso quando eu fiz essa conta deu quanto? Deu 12. Né? A mesma coisa eu fiz com o menos 1. Eu joguei lá na função que eu tinha criado e obtive menos 4, ou seja, eu peguei lá o valor que eu tinha criado, colocado lá na função, vezes menos 1 ao quadrado mais b vezes menos 1 mais c, e obtive menos 4. Fiz a mesma coisa com 1. Coloquei ele lá no lugar do x. Aqui nem precisava parêntese, mas b vezes 1 mais c, e deu 0. Então, foi isso que aconteceu. Quando eu tenho essas condições aqui e quero determinar a função, eu tenho que montar esse sistema. E esse sistema aqui, quando eu resolver ele vai me dar os valores do a, b e c que eu vou colocar aqui para obter a função em questão, certo? Então, praticamente o que eu vou fazer? Vou simplificar essas expressões aí para começar, né? Começar fazendo isso aqui, ó. Aqui eu tenho 3 ao quadrado, que dá 9, vezes a, dá 9a. Aqui eu tenho 3 vezes b, dá 3b. E aqui eu tenho mais c, igual a 12. Né? Nessa daqui, eu tenho menos 1 ao quadrado, dá mais 1, vezes a, dá a. Menos 1 vezes b dá menos b. Mais c, igual a menos 4. E na última aqui, eu tenho 1 ao quadrado que dá 1 vezes a, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes b dá b, positivo, mais c igual a 0. Né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou resolver esse sistema. E para resolver esse sistema, o que eu vou começar fazendo? Eu vou começar eliminando uma das letras em duas equações. Certo? Como é que eu faço isso? Eu pego duas equações, pode ser as duas primeiras, as duas últimas, ou a primeira e a última, e faço aquele procedimento que nós aprendemos em sala. Eu inverto lá os coeficientes, multiplico e somo. Né? Nesse caso, eu vou escolher essas duas aqui, ó. Olha só. Por que eu vou escolher essas duas? Porque essas duas já têm termos iguais, ó, a e a. Como elas já têm termos iguais, eu vou aproveitar isso. Né? Para que eu faço aquela multiplicação? Não é para que os termos fiquem iguais, para depois eu fazer a subtração. Aqui, como os termos já estão iguais, eu vou só aproveitar isso. Eu vou pegar e já vou subtrair. Vou pegar essas duas aqui, ó, e olha o que vai acontecer nesse caso. Vou fazer aqui, ó, a menos a vai dar 0. Menos b menos mais b, menos mais dá menos, né?
menos B vai dar menos 2B. C menos C também vai dar zero, olha que legal. Nesse caso, eu tive a sorte de obter eliminação aqui e aqui, sobrou apenas o B. E aí, menos 4 menos 0 vai dar menos 4. O B vai passar para o outro lado dividindo, e eu vou obter, né, o menos 2, aliás, eu falei o B, mas é o menos 2. O B fica aqui. O menos 2 vai passar dividindo, e aí menos e menos dá mais, 4 por 2 dá 2. Já obtive aqui, de cara, o valor do B. Se o B vale 2, eu posso pegar essa informação e jogar nas equações que eu tinha, certo? Jogando essa informação aqui nas equações, eu vou poder simplificar ainda mais. Por exemplo, eu vou fazer isso aqui na primeira equação. Como é que vai ficar? Aqui vai ficar 3 vezes 2, que vai dar 6, né? Isso aqui vai valer 6. E eu já vou mandar esse 6 lá para o outro lado. Ele está somando, vai passar subtraindo. Então eu vou ter 9A, né, mais C igual a 12 menos 6, né? Esse 6 passa para cá subtraindo. Vai ficar 12 menos 6, que é 6. Vou fazer o mesmo procedimento aqui, nessa daqui, por exemplo. Não, nessa daqui que o B está positivo, fica mais fácil. Ó, vai ficar A, né, mais C igual a 0. O 2 daqui, ó, B vale 2. Então, o 2 vai passar para lá negativo, menos 2. Né? E aí, novamente, eu obtive a felicidade de ter isso daqui, ó. Né? Já estão iguais ali os coeficientes, então é só... Vou subtrair de novo. 9A menos A vai dar 8A. C menos C dá 0. 8 menos menos 2, menos e menos dá mais. Então fica 8, aliás, 6 menos menos 2. Vai dar 6 mais 2, que é 8. Né? O 8 está multiplicando, passa dividindo. A vai ser 8 dividido por 8, que dá 1. Né? 8 dividido por 8 dá 1. Então já tenho o B, já tenho o A. Agora é só escolher qualquer uma das equações de novo, preferencialmente a mais simples, que, né, a mais simples que é essa daqui, ó. Ah não, mas eu preciso do B. Então, essa daqui, ó. Não, eu estou calculando, já calculei o A e o B, eu preciso do C, então pode ser essa daqui sim. Né? Pego essa equação aqui, porque ela tem o A e tem o C. Eu preciso descobrir o valor de C. Né? O B eu já sei, o A eu já sei, falta só o C. E aí eu vou descobrir o valor de C utilizando essa daqui. Ó. A mais C é igual a menos 2. Quem é A? A é 1. Então 1 mais C é igual a menos 2. 1 passa subtraindo, C é igual a menos 2, menos 1, que é menos 3. Portanto, a função em questão é essa daqui, ó, f de x igual a vale 1. Então fica 1x ao quadrado, né? Escrevo só x ao quadrado, mais b, quem é b? Cadê o b? Aqui. B vale 2, mais 2x, e c, que é menos 3. Menos 3. Essa daqui é a questão, aliás, a função que faz essa relação aqui existir. Né? Então, recapitulando, o que nós fazemos? Eu pego esse número, jogo no lugar do x, igual, vai dar igual a esse daqui, ó. Substituir o x por 3, igual a 12. Faço a mesma coisa com os outros dois itens aqui, ó. O menos 1 no lugar do x, igual a menos 4. Ó. Menos 1, menos 4. Mesma coisa com o outro. 1 e 1 no lugar do x, e 0 lá do outro lado, na igualdade. Né? Simplifico a expressão, resolvendo os cálculos que ficam aqui no meio. Né? E aí... Aqui eu tive a sorte que eliminou 2 letras. Se não tivesse acontecido isso, o que eu ia fazer? Se eu não tivesse essa facilidade aqui no início, eu ia pegar, eu ia escolher um número daqui, pegava o daqui, passava para cá, o daqui passava para cá. Aí multiplicava as duas equações e aí ficaria desse jeito, conforme a gente queria. E aí é só seguir do jeito que a gente seguiu aqui. Né? Só aumentava um passo. Mas é basicamente isso que a gente tem que fazer. Né? Então, eu peguei os pontos que já tinham sido dados e descobri a função. Né? Essa é uma coisa que nós podemos fazer com relação à função quadrática.
Vou pegar essa função, vou colocar ela aqui em cima para não esquecer. E vamos trabalhar agora ela. Olha, o que nós podemos fazer com essa função aqui? Que tipo de questão nós podemos ter relacionada a essa função? O exercício pode, por exemplo, perguntar quais são as raízes, né? É a questão mais manjada. Quais são as raízes dessa função? Como é que a gente vai fazer isso? Olha, fica Bhaskara e delta. Pega x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. E aí joga Bhaskara, né? Resolve. Ou se lembrar daquelas outras técnicas, soma e produto, você pode usar também, você vai descobrir as raízes. Usando o delta, você vai ter delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ou seja, 2 ao quadrado, b, menos 4 vezes a vezes c, né? E aí você vai ter aqui 4, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12, menos e menos, mais. Portanto, o delta vale 16. Se o delta é 16, eu posso jogar na fórmula de Bhaskara, x, né, porque é positivo, então vai ficar menos 2, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Quem é a? Qual o valor de a? 1. Né? Simplificando isso daqui, vai dar menos 2, mais ou menos 4, que é a raiz quadrada de 16, dividido por 2. Então, você tem o x mais, que é menos 2 mais 4 sobre 2. Menos 2 mais 4 sobre 2. Isso vai dar 2 dividido por 2, 1. Certo? A outra raiz vai ser o x menos, que vai ser menos 2 menos 4 sobre 2. E quanto vai dar isso? Menos 2 menos 4 vai dar menos 6. Né? Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, as raízes são 1 e menos 3. Qual é a interpretação disso no gráfico? No gráfico, nós sabemos que os valores das raízes são os valores de x que estão associados com o y igual a 0. Então, eu vou pegar esse valor de x e y igual a 0. 1 e 0 e menos 3 e 0. Olha, dois valores, dois pontos que com certeza estão sobre o eixo x e o gráfico com certeza passa neles, porque são pontos que satisfazem a equação. Né? Então eu já tenho dois pontos aqui da função. Agora, o que mais que eu posso fazer para desenhar, para esboçar o gráfico dessa função? Eu posso utilizar o vértice. Né? Como é que eu determino o vértice? Vou usar esse cantinho aqui para fazer. Ora, como eu já sei as duas raízes, eu vou usar aquela relação da soma dividido por 2. Se eu não souber essas raízes, eu usaria menos b sobre 2a. Mas como eu já sei, né? Então, olha como é que eu descubro o x do vértice. Pego essa daqui, uma raiz, mais a outra raiz, dividido por 2. Quanto dá isso? X do vértice vai ser 1 mais menos 3, mais e menos dá menos, 1 menos 3 dá menos 2, e menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Esse é o x do vértice. Ora, o y do vértice, como é que calculo o y do vértice? Ora, eu já sei que o delta vale 16, então vou usar o delta. Menos 16 sobre 4 vezes 1. O a vale 1. Menos delta sobre 4a. Né? Ah, professor, mas se eu não quiser usar menos delta sobre 4a? Pega esse valor aqui, joga na função e descobre quanto dá. Né? Vamos ver aqui, ó. Vai ficar menos 16 dividido por 4, ou seja, o y do vértice vai ser menos 4. Menos 1 e menos 4. Uma evidência de que isso está certo é que antes, lembra que a gente usou menos 1 e menos 4 para descobrir a função? Era exatamente o vértice. Foi uma grande coincidência aí, mas já sabíamos que esse ponto realmente pertence ao gráfico. Então, menos 1 e menos 4 vai ficar mais ou menos menos 1 e menos 4. Aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1. Está mais ou menos aqui, ó. Então, o gráfico ficou por cima das contas, mas tudo bem. Ah, outra coisa interessante. Lembra que eu falei do ponto f de 0, 0 e c, desculpa, ponto 0 e c?
né? Olha aí, ó, o menos 3 é o valor de C. 0 e menos 3. O gráfico vai passar por ele. É um ponto que pertence ao gráfico, né? Lembra que eu falei da simetria, ó, que é do menos 1? Você tem 2 unidades para lá e 2 unidades para cá. Esse aqui é o menos 1, ó. Aqui é o menos 3, ó. Menos 4, desculpa. Cadê? Não, menos 3 mesmo, ó. Menos 3. Aqui é o menos 1 e aqui é o 1. 0, 1. 2 unidades para lá. Menos 2 e menos 3. 2 unidades para cá. Simetria. A mesma coisa vai acontecer nessa altura aqui, ó. Você tem aqui, ó, menos 1, 0 e menos 2. Aqui o gráfico vai passar também, por causa da simetria, né? Então você tem o esboço do gráfico aqui, ó. Feio pra caramba, mas é isso daí, né? Então você tem o esboço do gráfico. Aqui a gente já explorou as raízes, nós exploramos o vértice, exploramos o ponto 0C, que é um ponto também do gráfico, né? C é esse valor aqui, ó, né? Tá bem aqui, ó, 0 e menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Né? Então são pontos que pertencem ao gráfico que a gente pode usar para fazer o esboço com facilidade. Com relação à concavidade, lembra que eu falei? Carinha feliz, A positivo. A positivo, carinha feliz. Né? Nós temos aqui, ó, o valor do A é 1 positivo. Ó. Concavidade para cima, de fato. Ó. A boca da parábola está para cima. Outra coisa que nós podemos observar aí. Qual é essa? O vértice. O y do vértice aqui, ó, é o menor valor de y que existe para esta função. Isso nos ajuda, inclusive, a determinar o domínio dela. O domínio de uma função cuja concavidade é para cima é y real... Aliás, domínio não, a imagem, desculpa. A imagem, eu misturei as bolas aqui. A imagem. Isso nos ajuda a determinar a imagem. A imagem de uma função afim, se a concavidade é para cima, vai ser y real, tal que y é maior ou igual a esse valor aqui, ó. Né? Então, se eu pergunto qual é a imagem dessa função aqui, você calcula o y do vértice, que é menos 4, né? E diz, a imagem dela, a imagem de f é, a imagem da função f é o quê? Y real, porque a imagem é sempre o valor de y, né? Y real, tá o quê? Y é maior ou igual a quem? Menos 4. Essa é a imagem. Todo mundo que está aqui, ó, do menos 4 para cima, incluindo ele, está associado a alguém. Está associado, né? Até o mais infinito. Se a concavidade fosse para baixo, a única diferença é que aqui, ao invés de ser maior ou igual, seria menor ou igual. Porque daí, concavidade para baixo, você teria essa relação até o menos infinito. Né? Então, o y do vértice ele serve também para determinar a imagem da função. Eita! A imagem da função é essa daí. Se isso daqui representasse, sei lá, uma rasante de um avião, né? O avião vai, desce, passa pertinho, solta uma bomba e sobe de novo. Né? Ele teria que dar uma enterrada por baixo da terra para chegar lá no menos 4, né? Mas detalhe isso aí. Então a altura mínima dele aqui seria no vértice. É lógico que isso não dá para levar como contexto, mas você tem situações onde você tem uma coisa que desce e depois sobe. Então você tem o valor mínimo, certo? Eu vou fazer um exemplo de uma situação onde você vai ter o valor máximo. Só apagar isso daqui. Uma coisa que claramente sobe e desce, um exemplo manjado até, falei na aula sobre o lançamento de uma bola, no saque de uma bola no jogo de vôlei, mas vamos imaginar uma pedra que é atirada para cima. Vocês já estudaram lá em física, né, movimento uniformemente variado, já estudaram queda livre provavelmente. Você sabe que a equação horária dos espaços do movimento uniformemente variado é aquela equação S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Né?
Essa é a equação do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, se você joga uma pedra para cima, ela vai estabelecer isso daqui, só que a aceleração vai ser a força da gravidade e a velocidade inicial vai ser a velocidade que você usou para jogar essa pedra. Então, vamos dizer que você joga uma pedra para cima e você está em cima de um prédio, para fazer um pouco mais de sentido isso aí. Então, você tem algumas perguntas que você pode fazer, porque isso daqui, não sei se vocês repararam, mas é uma equação de segundo grau. A variável aqui é o t, né? Não é x, aqui a variável é t. Por exemplo, se você está em cima de um prédio, digamos, de 4 andares, que a altura é 17 metros de altura. Você está lá em cima e você joga uma pedra para cima. Se você for muito forte, você consegue lançar ela com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Né? Praticamente um tiro. Exagera também, né? Mas enfim, a posição dessa pedra vai ser dada pela fórmula. Posição inicial, que você jogou a 17 metros de altura, mais a velocidade, você jogou a 30 metros por segundo, vezes o tempo, mais a aceleração, qual que é a aceleração da gravidade? 9,8, mas vamos arredondar para 10 para facilitar a nossa vida. 10, mas só que como você está jogando para cima, você está contra a gravidade, portanto é menos 10. Dividido por 2 vezes t ao quadrado. Reescrevendo isso daqui de forma mais bonitinha, você tem uma função que depende do tempo. O seu S, o espaço, depende do tempo. No momento que você lançou, ela está em determinada altura. Passa um segundo, ela já não está mais. Então, depende do tempo. Menos 5t ao quadrado, mais 30t, mais 17. Se o meu tempo fosse x, seria assim, menos 5x ao quadrado, mais 30x, mais 17. Ou seja, uma função de segundo grau. Né? Então, o que acontece? Quando você joga uma pedra para cima, a menos que você esteja extremamente forte, eu acho que nem o Hulk faria isso, mas ela vai subir até uma altura e depois vai cair. Né? A menos que você consiga fazer ela sair da atmosfera. Então ela vai subir e vai descer. A minha pergunta é... Essa é a pergunta. Então, ora, ela vai começar a cair quando? Quando ela chega na altura máxima. A altura máxima é o y do vértice. Então você tem que calcular o y do vértice nesse caso. Então você vai pegar lá, y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Né? Ah, professor, mas não tem o delta. Calcula, né? Larga de preguiça, pelo amor de Deus. Delta é menos, aliás, é b ao quadrado menos 4ac. B, outro vale b. Cadê o b? B vale 30. Eita, 30 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 5, vezes c, que é 17. Isso vai ficar bem legal. 30 ao quadrado dá 900, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 17 dá 340. Se tiver errado, você faz a conta aí e me manda mensagem depois para avisar. Quanto dá a soma? 1.240. Ixi, Maria, isso lascou tudo, hein? 1.240, tá certo isso? Será? 2 vezes 7, 14, 2 vezes 1, 2, tá certo. 1.240, esse é o delta. Eita, alguém acordou aí. Só para constar, agora são meio-dia. Esse é o valor do delta. Então vamos jogar aqui, ó, menos 1.240 dividido por 4a. Quem é o a? A é menos 5. 4 vezes menos 5. Quanto dá isso? Vai ficar menos 1.240 dividido por menos 20. Corta o zero, vai dar 62. A altura máxima atingida pela sua pedra foi 62 metros. Menos dá mais. Isso aí, 62 metros. Né? Então a altura máxima foi 62 metros. Note que eu perguntei qual foi a altura máxima. O exercício ele calcula exatamente a altura, a posição. Então eu descobri o y do vértice para responder essa pergunta. Agora, se eu perguntasse quanto tempo depois que você joga ela vai começar a cair?
Então note, eu estou perguntando o que vai acontecer para causar o que eu quero. Entende isso? Deixa eu ver se eu consigo falar melhor. A função, ela calcula o quê? A altura, em função do tempo. Então, quando eu pergunto qual é a altura, que é exatamente o y, eu calculo o y do vértice. Estou perguntando uma altura. A altura é y. Certo? Agora, quando eu pergunto quanto tempo depois, olha, quanto tempo depois, está representado nesse caso pelo t, que seria a variável. No caso, lá da fórmula da função quadrática genérica que a gente usa, é como se fosse o x. Né? Então aí eu vou usar aquela relação do x do vértice, que nesse caso vai ser o t do vértice, né? Porque aqui nós temos o t. E aí, como é que eu descubro o t do vértice nesse caso? É análogo a x do vértice, né? Porque o t está ocupando o lugar do x. E aí eu vou fazer aquela formulazinha, menos b sobre 2a. Quem é o b? O b é 30, então fica menos 30 dividido por 2 vezes menos 5. Isso vai dar menos 30 dividido por menos 10, que é igual a 3. 3 segundos depois que você joga, a pedra para de subir e começa a cair. Né? Eu poderia, por exemplo, perguntar quanto tempo ela vai demorar para cair lá no chão. Digamos que eu estou na beiradinha do prédio, joguei, ela subiu, vai descer. Quanto tempo ela demora para cair lá no chão? Ora, daí eu teria a altura. Qual seria a altura quando ela cai no chão? 0, né? A altura 0. E aí eu colocaria 0 aqui, fazia a conta e ia dar 2 resultados. Um negativo e outro positivo. Por quê? Porque é como se eu começo a contar o tempo na hora que eu jogo. A lógica da teoria aí seria que antes de eu jogar ela teria passado lá por baixo, lá no chão, né? Para daí subir. Não sei se fica claro isso. Mas como eu estou lá em cima do prédio, eu jogo ela... Já começa na altura 17, significa que antes disso ela teria que estar lá embaixo, lá no chão, né? Subindo para passar aqui, eu começar a contar a partir do momento que ela passa na minha mão e vai. Mas é uma coisa bem abstrata, né? Por isso não faz nem sentido o tempo negativo. Mas o outro resultado seria positivo, com certeza. E seria maior do que 3. Porque 3 segundos ela demora para subir, aí demora mais 3 para descer. Então já dá 6. Aí para cair lá embaixo seria um resultado tipo 7, alguma coisa assim. Pelo menos maior que 6. Então aí você tem uma interpretação de como usar o x do vértice e y do vértice. E assim, eu acho que é basicamente isso que nós temos nessa primeira parte do capítulo. Depois nós vamos trabalhar mais algumas coisas e a gente vai trazer mais vídeos aí. Ok? Estudem bastante, qualquer coisa, sabem o WhatsApp, sabem do grupo, perguntem por lá que a gente vai dando mais dicas.